dirigindo todas as nossas ações, né? Peço aí que os irmãos invoquem o Espírito Santo sobre mim, que estou aqui conduzindo essa palavra hoje, né? Mas rezem por mim daí. Vamos ver se a gente consegue aqui, porque às vezes se todo mundo abrir o microfone fica ruim. Ah, bom. Mas a gente faz uma oração de forma silenciosa aqui para o Senhor, cada um faz aí na sua casa, da forma que estiver. Aham. Vamos clamar o Espírito Espírito Santo na vida Santo, do Padre, para que ele seja esse profeta, Espírito né? Santo, venha copiosamente sobre mim nesse instante, para que eu fale aquilo que é da vontade do Senhor e abra os ouvidos, o coração, a vida, a mente, a inteligência, a vontade desses nossos irmãos que estão nos escutando a partir de agora, e que a vontade de Deus se realize em nós. Espírito Santo de Deus, preenchei-nos completamente e dai-nos a sabedoria do alto. Ó meu Deus e meu tudo, ó Pai, Filho e Espírito Santo, a vossa vontade se cumpra, o vosso amor triunfe, a vossa glória resplandeça em nós e em todos, sempre mais como em vós mesmos, ó meu Deus e meu tudo. Que a Mãe da Providência esteja conosco, Nossa Senhora da Defesa nos defenda de todo mal, e o Senhor nos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Diego, eu tenho até que hora para poder conversar? Padre, geralmente a gente vai até às 9, mas como está todo mundo em casa, tranquilo, o senhor que vai conduzindo aí, se o senhor quiser, às vezes, terminar um pouquinho antes e abrir para perguntas, o senhor que determina aí, é da forma que o senhor achar melhor. Tá bem. Bom, gente querida, me foi proposto fazer alguma colocação para as famílias, né? Aí dizendo que combati o bom combate, aquela fala da 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, né? Combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé. Que combate é esse? O combate espiritual, o combate da fé, e se envolve, inclusive, muita oração, né? Terminei a minha carreira, quer dizer, a minha função, a missão, a vocação que o Senhor me deu, e guardei a fé. Isso é importantíssimo. Conservei-me na fidelidade ao Senhor. E eu me lembro de uma colocação de domingo passado, né? Esse começou muito legal, né? Domingo passado, em que, na segunda leitura, a gente falava, a palavra de Deus nos falava, do chamamento, justamente essa vocação nossa para viver esse combate, para executar a nossa carreira, né? Esse chamamento que ele nos dá. E Paulo ali, escrevendo aos Efésios, ele quer dizer que isso é uma herança, é uma riqueza, que a gente precisa saber
qual é a esperança que esse chamamento nos oferece, né? Porque nós fomos convocados por Deus para isso, né? Para servirmos, nós fomos escolhidos, nós fomos predestinados para servirmos a uma celebração da glória de Deus. E essa herança é um penhor. Então, por isso mesmo Paulo nos se declara que ele está sempre se lembrando de nós. Naquela época, né? Nós hoje, nas suas orações. Então, que ele ilumine os nossos corações para que a gente compreenda a esperança que foi chamado, qual é a rica e gloriosa, quão é rica e gloriosa essa herança que ele reserva para todos nós. É realmente um poder extraordinário. E no Evangelho de domingo, também, domingo passado também, a gente ouviu aquele imperativo do Senhor, né? Ide e fazei discípulos meus. Então, na família, é exatamente onde a gente começa, onde a gente precisa realizar primeiramente essa nossa vocação, né? De fazer discípulos, de ensinar a todos tudo o que eu vos ordenei, mas com uma garantia muito grande: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, Deus não nos abandona. Como é que a gente vai conseguir toda essa missão, viver essa nossa vocação? Acima de tudo e sobretudo, com a oração. Olhando a primeira leitura de domingo passado. Não vos afasteis de Jerusalém. Ué, por que não se afastar de Jerusalém? É importante a gente olhar duas coisas. A Jerusalém terrestre está se referindo hoje à Jerusalém celeste. A igreja, o céu. Mas não se afastar de Jerusalém também, porque ali vos mantereis coesos na oração com Nossa Senhora. Então, a igreja, amados, não começou agindo na ação. A igreja começou na oração. Perdoe-me estar fazendo essa digressão da liturgia da palavra domingo passado, mas acho que quando você falou isso, falou para eu falar, eu acho que já foi um bom início aquela liturgia da palavra de domingo passado. Mas para eu viver essa oração em família, orar e agir, orar mais ação, eu preciso viver em plenitude. E essa vida em plenitude da oração vai aumentar o meu vínculo familiar e vai fortalecer a fé. Porque eu vou fazer uma experiência de fé, digo eu, né? Maneira de dizer, junto com a esposa, junto com o marido, pais e filhos, filhos e pais, irmãos. Nessa pequena sociedade que é a família, eu vou começar a fazer essa experiência de fé. E ai de nós se não fizermos essa experiência com Deus. Triste do ser humano que não tem uma experiência com Deus. Por isso, gente,
primeiro passo, conhecer. Se, perdoe-me usar o teu exemplo, Diego, se você não ficasse com aquele olhar de cabra ali para a Thaisa, né? Isso, pá, Thaisa. Thaisa. Então, se ela não se abrisse para se dar a conhecer, se você não se abrisse para se dar a conhecer, como é que você iria amar? Como é que você iria acreditar neste amor e se deixar envolver? Então, tudo começa com um conhecimento, para que a gente possa amar, para que a gente possa acreditar. E desde cedo, nesse relacionamento de família, eu preciso incluir a oração e a espiritualidade. Não tem jeito. Ou eu faço isso, ou eu não sou de Deus, eu sou do mundo. Mas, gente querida, preciso também, em todos os momentos, fazer aquilo que a Bíblia fala várias vezes. Nosso Senhor no Evangelho, vigiai, vigiai, vigiai. Vigiar, especialmente, amados, aqui no meu caso, falando com vocês, que a gente nunca sabe o que é que vai ficar gravado na mente do filho. Às vezes nós adultos esquecemos uma coisa que falaram conosco há pouco, mas aquilo que ficou gravado quando a gente era criança. Eu me lembro bem, eu tinha 3 anos, eu tinha 5 anos, eu era criança, não sei o quê, meu pai, minha mãe. A gente nunca sabe o que vai ficar gravado na mente do filho. Por isso, a gente precisa estar colocando coisas boas. Vigilância a toda hora. Vigilância nas palavras, vigilância na ação, vigilância no exemplo. E incutindo coisas boas. O outro ponto importante é a gente saber aproveitar os eventos sagrados. Que hoje a gente vê, por exemplo, o Natal. São presentes. Uma Páscoa é coelhinho de Páscoa, não é o Cristo. É isso que a mídia nos apresenta. A Páscoa chega primeiro nas lojas, não sei o que lá. Não é assim. O Natal chega. Não. O Natal é o Cristo. Minha criança, meu filho, minha filha. A Páscoa é a celebração do Senhor, a celebração mais importante da igreja, da nossa religião. A participação nos sacramentos, a importância dos dias festivos para a igreja, inculcar mesmo essa grandeza e essa importância da graça de Deus e preparar bem os eventos. Não é só preparar a roupa, né? A capa externa como um sepulcro caiado. Não, preparar bem os eventos. Agora, nós estamos nos preparando para Pentecostes. Aí, até o próprio Senhor falou para Moisés, quando perguntarem, diga, o filho mais novo vai perguntar para o pai. Lembram-se? Está na Bíblia, Sagrada Escritura. Então, contar todo aquele enredo, viver disso, viver isso, porque Jesus é justamente o melhor que há, não há outro melhor. Outra coisa, despertar a atração dos seus filhos, a curiosidade. Quando você começa a comentar com uma certa empolgação,
você vai criando uma curiosidade neles. Um outro coisa que eu gostaria de dizer é ensiná-los a rezar de uma forma simples. Eu me lembro de alguns momentos, né? Meu bom anjinho, meu querido amiguinho. Isso para criança é importante, né? Conferir um caráter espiritual a todas as festas religiosas. Retirar essa paganização, essa materialização da coisa religiosa e mostrar lá. Eu me lembro quando eu era criança, pô, eu morava na roça, totalmente sem progresso, a gente tinha que percorrer 5 quilômetros para ir à igreja e voltar. E o povo voltava da igreja para suas roças, às vezes mais distante do que lá em casa, cantando os benditos da igreja. Eu me lembro quando eu tinha 4 anos de idade, participei de uma daquelas antigas santas missões, né? Bom, eu já tenho 66 anos, então hoje já não existe mais isso, hoje é missão popular. Então, aqueles missionários, barbão, não sei o quê, né? Eu cheguei em casa com 4 anos de idade, eu estava ensinando o assim chamado bendito da Santa Missão para minha mãe. Mas não tem esse livro, não tem esse bendito no adoramos. Tem, pode olhar lá que tem, porque o padre lá ensinava. Nesse tempo da Santa Missão. Olha eu com 4 anos. E foi a partir daí que eu comecei a dizer que queria ser padre, né? Então, confira um caráter espiritual nas festividades religiosas. Seus jovens, apele-os, incite-os ao desafio constante. O jovem gosta de ser desafiado. Não, filho, isso é difícil, mas não é impossível. Você vai se esforçar e vai conseguir. E não vai se entregar a certas. Diego, eu tenho criança aí no meio assistindo. Padre, eu acredito que sim, porque como nós somos um grupo de casais, geralmente as famílias Tá deixam bom, as tá bom. crianças. É porque eu já ia falar alguma coisa aqui, mas eu tenho que me conter, né? Então, desafio, nada de se entregar a certos vícios que a gente vê até hoje, adultos, casados, impossível. Cara, tu não tem tua esposa? Então, bom, dizendo isso, você já sabe o que eu estou falando, não é? Enfim, gente, a gente precisa ser um exemplo do amor de Cristo. Não tem outra maneira. Com isso, a estabilidade familiar. Certa época perguntaram para Jesus: Jesus, Moisés mandou na lei dar o divórcio e tal. E o senhor, o que é que você diz? Jesus disse: como foi no princípio? Desde o princípio, o Senhor viu que não era bom o homem ficar só e preparou uma mulher, uma companheira. Não é bom que o homem esteja só. Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Desde o início. Então, os dois, homem e mulher, aí tem um casal. 2 homens juntos, com todo respeito, é um par, não é um casal. 2 mulheres juntas, é um par, não é um casal. Par, 2 coisas iguais. Né? Odeia-se o pecado, mas se ama o pecador. Se compreende a situação,
Mas a gente precisa dizer, olha, assim como aquela pessoa que tem a tendência para o sexo oposto precisa se manter na castidade, você que tem a sua tendência, não vamos discutir o mérito dessa tendência, mantenha-se na castidade. Mas na prática, jamais. Não podemos apoiar isso. E o Salmo 127, especialmente ali o versículo 3, né? Tua mulher será como a videira fecunda ao redor de tua casa, e teus filhos um rebento de oliveira ao redor da tua mesa. Viver isso, gente, no mundo de hoje, ser família no mundo de hoje. Na nossa comunidade tem um casal de professores que eles dão aula por aí, né? Colégios particulares, tal, e às vezes os dois estão na mesma escola. Ué, tio, o senhor é o marido de tia fulana, não é o namorado dela, não. Não é o companheiro, é o marido, achando já coisa até do outro mundo, né? Então, a gente inculcar o verdadeiro sentido daquilo que é bom. É, de fato, um combate no dia de hoje. Então, imaginemos, se é uma coisa que Deus criou, a família, homem e mulher, é uma criação divina, o que é que Satanás mais quer? Se utilizar de quaisquer circunstância, porque ele não tem moral, qualquer meio para ele pode e deve ser usado, para ele se utiliza de qualquer circunstância, de qualquer meio, de qualquer pretexto, de qualquer olhar, de qualquer acontecimento, para promover briga, para destruir o relacionamento. Por isso, mais uma vez, a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 4. Vocês estão com raiva? Não pequem, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Não deis entrada ao mal. E nos dias de hoje, gente, essa parada que às vezes a gente vê por aí, né, por causa do coronavírus, eu imagino as dificuldades que já tinha de emprego, etc. e tal. 1 de Pedro, confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai. O demônio anda ao redor de vós como leão a rugir, buscando a quem devorar. Não se deixem devorar pelo mal. A oração em família, gente, porque é o grande alicerce, repito, a igreja nos deu o exemplo, ela não começou com a ação, ela começou com a oração. A oração em família é um privilégio. É um privilégio que requer um compromisso entre pais e filhos e Deus. Compromisso com Ele. A hora nossa marcada. Diego, quando ia ver a Laísa, a Thaís, tinha a hora marcada. Não é? Agora, para Deus, eu não tenho hora marcada. Ora, veja só. É claro que eu posso e devo falar com o nosso Senhor em qualquer momento, em qualquer circunstância. Mas é sempre bom. A hora da minha missa, a hora da minha meditação, a hora da minha leitura da palavra, não é? Nós somos operários de Deus. Aliás, até São Paulo, ali na 1 Coríntios, no capítulo 3, ele diz, olha, eu lancei o fundamento. Ninguém pode pôr outro fundamento diverso daquele que já foi feito, que já foi posto, que é Jesus Cristo.
Então, meu alicerce é o Senhor. Uma outra coisa que eu gosto muito de falar quando eu estou falando para casais, para família, lá de Efésios, né? Efésios 6, versículos 1 a 3. Filhos, obedecei vossos pais, segundo o Senhor, porque isso é justo. E eu friso muito isso, que eu experimentei na minha pele. É um mandamento, é o único mandamento que vem acompanhado de uma promessa. Não é apenas honra teu pai e tua mãe, que está dito lá no Deuteronômio. É honra teu pai e tua mãe para que sejas feliz e tenhas vida longa sobre a terra que eu hei de te dar. Ou, em outras traduções, para que se prolongue os teus dias e prospere na terra que o Senhor teu Deus vai te dar. Qual é a terra que o Senhor Deus vai dar? O céu. Para que eu não experimente a segunda morte. Para que eu tenha vida plena. Honrar pai e mãe. Por que honrar pai e mãe? Porque pai e mãe são os instrumentos de Deus. O que é que o livro dos Gênesis diz? Deus fez o homem do barro e insuflou nele um hálito de vida, uma alma. Tem 2 atos criadores ali, descritos em Gênesis. Fez do barro, manipulou. Eu me lembro quando eu era criança, eu pegava aquele barro visguento e com a mão tal, fazia aquelas trepinhas, daqui a pouco estava desenhando ali uma vaca, um cachorro, um gato. Eu imagino Deus fazendo isso com a gente. Não foi papai e mamãe que me fizeram. Ninguém faz filho em ninguém. Milhões fica ali dentro. Mas uma coisinha só é aquilo que Deus escolheu, porque é com aquela coisa invisível, imperceptível ao olho nu, que Deus vai plasmar, vai desenhar o rosto daquele jeito, os olhos daquele jeito, a boca daquele jeito, o nariz daquele jeito. É Deus quem faz. Deus faz como? Usando como mãos dele o corpo do homem e da mulher. Então, no momento que eu honro meu pai e minha mãe, eu estou honrando o próprio Deus. Por isso que Deus colocou essa promessa aí, acompanhada no 4º mandamento. Então, papai e mamãe são instrumentos de Deus. Eles, às vezes, se deterioram e vivem como instrumentos do mal. Mas não foi para isso e não foi a isso que Deus chamou. O filho, a filha, é o presente de Deus. E a gente precisa ter muito cuidado para a gente não destiorar, não deteriorar, estou usando aqui minha linguagem de baiano, destiorar, deteriorar aquela obra-prima que Deus lhe deu, com certos mandatos. Você parece que não vai ser nada. O procedimento dela, não sei o que, vai ser isso, vai ser aquilo. Resultado, a gente dá comandos errados e o mal se instaura. Eu me lembro quando eu fiz exorcismo lá do outro lado do Atlântico, em alguns casos eu peguei lá pessoas dominadas pelo mal, porque um mais velho, um pai, um avô, usou e abusou. Aquilo que era instrumento de Deus, usou para ser instrumento do capeta. Não é? Então, olha aí o domínio do mal. Gente, isso é seríssimo. Seríssimo. Precisa a gente se convencer disso.
Ali também na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, né? Falando da mulher, né? Do mesmo modo, vós, maridos, comportai-vos sabiamente no vosso convívio com vossas mulheres, pois são de um sexo mais fraco. Elas são herdeiras com o mesmo direito que vós. Tratai-as com todo respeito, para evitar, olha a expressão que Pedro fala, no capítulo 3, versículo 7, para evitar que as vossas orações fiquem sem resposta. A mulher não foi feita da cabeça do homem, por isso ela não é manda-chuva. Mas tampouco não foi feita dos pés para ser tratada na ponta da botina. Ela foi feita da costela, do lado, companheira, co-herdeira da vida divina. E como nos diz lá Provérbios, no capítulo 31, vários versículos, né? Uma mulher virtuosa, quem pode encontrá-la? É superior às pérolas, o seu valor é inigualável. Ela lhe proporciona o bem, nunca o mal, em todos os dias da vida. Mas tu, mulher que procede corretamente, tu excedes a todas as outras. E busque excedê-las, não para disputar, mas para ser aquilo que Deus quer que você. Isso, gente, se a gente assim se coloca, nossa oração será escutada, né? E a gente vai passar a ter a proteção de Deus. Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39. Eu estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nada nos poderá apartar do amor de Deus. Então, confiança. Sejamos de Deus. Ele vai estar nos protegendo. Não vos inquieteis com nada, nos fala lá Filipenses, né? Apresentai a Deus as vossas preocupações mediante a oração, as súplicas e a ação de graça. A nossa oração em família precisa ser prioridade. Afinal de contas, é o nosso papo com Deus. E Ele é o maior. O mandamento amar a Deus sobre todas as coisas não é uma, como é que diz? Uma historiazinha qualquer, não. É sobre tudo e todos, sobre todas as coisas. Então, confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele cuida de vós. Peça a Deus que revele os seus propósitos, os planos, os seus desejos para a sua vida. Peça isso. Eu imagino quando um filho, uma filha, está na idade do vestibular, qual é o critério para escolher aquela profissão? O dinheiro? Porque é mais fácil passar no vestibular, ao invés de ser aquela inclinação que o Senhor lhe mostra. Sei lá, gente. É preciso que a gente coloque a confiança no Senhor e que tudo o que nós lhe pedirmos, se for conforme a sua vontade, com certeza Ele nos atenderá. Então, prioridade para Deus. Faça de Deus o cabeça de sua casa. Deuteronômio 6,
Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Às vezes você só dá um tiquinho, você só dá um pouco, né? Um pedaço, né? Então, esses mandamentos que hoje te prescrevo devem ser gravados no teu coração. Tu os inculcarás aos teus filhos e deles falarás, esteja sentado em tua casa, esteja andando pelo caminho, ao te deitares, ao te levantares, em todos os momentos. Não vos canseis disso. Dê prioridade a Deus. Você pede com humildade na oração, crede. Você já o tem. Está lá em Marcos, capítulo 11, né? Versículo 22 a 25, mais ou menos. Tudo que pedires na oração, credes que eu tenho recebido, e isso vos será dado. Agora, tenha também, versículo 25, tem um adendo importante ali. Se você tiver algum ressentimento contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai, que está no céu, também vos perdoe. Para que sua oração seja atendida. Isso, portanto, gente, é uma questão para a nossa salvação. Tome posse desse senhorio de Jesus em sua vida e em sua família. Deixe ele agir. A prioridade é dele. Prioridade. Às vezes a gente ouve as pessoas dizer: quais as tuas prioridades? Na minha visão, prioridade é uma palavra sem plural. Não existe mais do que uma. Prioridade é Deus, sobre todas as coisas. O resto, é consequência, é caminho, é maneira para a gente chegar lá. Então, coloque o senhorio de Jesus na sua família. Mas também reze pelos outros. Reze pela sua família, pelos outros. A grande oração para mim, que é protótipo de todas, é aquela oração de Abraão, né? Ele rezava pelos parentes que estavam em Sodoma e Gomorra. Aquilo serve de inspiração para lutarmos em favor dos nossos familiares que estão no mundo, né? Ali em Gênesis 18, 22 a 33. É interessante que ali o que a gente consta, né? A gente vê a intimidade de Abraão com Deus, né? Fareis o justo perecer com o ímpio? E se tiver tanto? E se tiver tanto? Aí, perdoe se eu falar mais uma vez. Aí termina até com 10. E Nosso Senhor, mas se tiver 10, eu não vou destruir a cidade. Mas, quer dizer, aquela intimidade de Abraão com o Senhor, né? Deus fala com Abraão porque Abraão falava com ele. Quer dizer, Abraão rezava, Abraão confiava. Gênesis 18, 17. Mas é interessante a gente perceber uma coisa. Abraão pediu por Sodoma e Gomorra. Ali não havia ninguém que prestasse. E essa oração não foi... o pedido não foi acatado. Certamente Deus derramou outras bênçãos e graças, que às vezes a gente faz certos pedidos e o pedido não acontece do jeito que a gente quer. Carta aos Hebreus, né? Ele, com grande clamor de lágrimas, ele pediu que livrasse. Mas foi atendido. Como? Se ele morreu?
foi atendido pelo que ele aprendeu a obedecer. É importante meditar nisso, né? Então, Deus não livrou Sodoma e Gomorra, mas Deus atendeu a Abraão de qualquer forma, porque livrou Ló, né? Daquela situação. O próprio Deus, acaso poderei ocultar a Abraão o que eu vou fazer? Pois é, gente. Essa intimidade que a gente precisa ter com Deus, Deus passará a ter conosco, se ele perceber a sinceridade de vida e do nosso coração. Vamos evitar o pecado, isso é que é importante. Não se igualar às famílias do mundo. Efésios 5, de 11 a 15. Não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. As coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja uma conduta de insensatos, mas de sábios. E eu quero chamar também a atenção, amados, nesse nosso poder oracional dos pais, né? Eu costumo dizer que os pais são os sacerdotes da família. Eu que sou padre, eu tenho um altar com um travesseiro, né? Uma almofada. Mas os pais têm um altar com 2 travesseiros. O leito conjugal daquele que é casado na igreja, no sacramento, é verdadeiramente um altar. Os pais, na verdade, não deveriam deixar ninguém se sentar na cama, nem mesmo os filhos, quanto mais um estranho. A doação, marido e mulher, é a doação de Cristo à igreja. Entendeu? Está lá em Efésios 5, né? A partir do 22, né? Ele estabelece, São Paulo estabelece ali um paralelo entre a submissão da mulher ao marido e a submissão da igreja a Cristo. Entre a doação de Cristo para a igreja e a doação do marido para a sua esposa. E chega no final e até diz, né? Esse mistério é grande, quero dizer, em relação a Cristo e a igreja. Por isso, os pais, que são os sacerdotes do lar, do seu santuário doméstico, vocês têm um poder de oração pelos filhos que o Papa, por mais santo que seja, não tem, apesar de ser Papa. Você pode rezar com os filhos, como nós podemos. Você pode rezar pelos filhos, como nós também podemos. Mas só você pode rezar como se fosse o seu filho rezando. Isso é importante, gente. Porque saiu de você, saiu do seu corpo. Não só você, mamãe, mas você, papai. Tem o teu genes ali também. Teu corpo também foi mão de Deus para plasmar aquele corpinho. Então, rezar com os filhos, rezar pelos filhos e rezar como se fosse. Esse poder é exclusivamente de você, papai, de você, mamãe, para com o seu filho, não o filho dos outros. Eu, padre, eu não posso rezar como se fosse aquela pessoa rezando. Eu posso rezar por ela ou sobre ela.
Mas como se fosse ela, não. Só você, pai. Só você, mãe. Então, isso é importante, tá? A nossa obediência a Deus é em primeiro lugar, para a gente ter essa intimidade com Deus. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Tiago 4, né? 8. Ou, como diz o profeta, né? Procurai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar. Então, quase concluindo, o que eu poderia dizer? Falar da perseverança com as coisas de Deus. Se meu povo, sobre o qual foi invocado meu nome, se humilhar, se procurar minha face para orar, se renunciar ao mau procedimento, eu escutarei do alto do céu e sanarei a terra. Vou livrar do coronavírus. Sanarei a terra. Segundo de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, né? Outra coisa ali no livro de Tobias, quando te casares, entrares na câmara nupcial, dentre as outras recomendações, orem juntos. Olha a recomendação lá do velho para o filho, né? Entendeu? Rezar a dois, rezar no seu leito conjugal, no seu altar. Nada te impeça de orar sempre e não te envergonhes de progredir na justiça até a morte, pois a recompensa de Deus é eterna. Eclesiástico 18, 22, né? Não nos esqueçamos do poder de oração. Pedro estava encarcerado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Atos 12, 5. E Pedro foi livre, miraculosamente. O Espírito vem em auxílio de nossa fraqueza. Então, a oração no Espírito, né? Lá, Romanos 8, 26. Renovai sem cessar o sentimento de vossa alma, Efésios 4, 23. E está dito lá, clara e textualmente, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, orai sem cessar. E para aqueles que falavam que não estava crendo na necessidade da oração, em Lucas 18, Jesus nos conta a parábola do juiz iníquo e da viúva inoportuna, né? Para dizer da necessidade de a gente continuar pedindo sempre. E Deus não vai fazer justiça para aqueles que clamam por Ele dia e noite? Sem dúvidas, vai lhe dar o melhor. Finalmente, gente, nessa minha colocação, precisamos nos lembrar da mãe, né? Ó, o terço de Nossa Senhora. Infundir a devoção filial a Nossa Senhora. Ave Maria, o terço, e no futuro o rosário. Eu me lembro quando eu era criança, ia com meus pais, eu era o caçula, o dengozinho do lado de casa, né? Uma família de 6 irmãos, todos homens. A única mulher, terceiro filho do casal, morreu com 12 anos de idade. Às vezes eu estava com o meu pai, às vezes eu estava com a minha mãe, e lá naquela época ainda havia aqueles devocionismos, né, popular, de uma oração, a oração na casa de fulano, a reza na casa de fulano, a festa na casa de fulano, iam lá, rezavam, passavam depois à noite, as mulheres brincando de roda, os homens sambando,
muita comida, muita bebida, muita cachaça. Ai, meu Deus do céu. E eu criança, né? Às vezes eu ficava o tempo todo com meu pai, às vezes ficava o tempo todo com minha mãe. E eu me lembro que o final dessas rezas, enquanto estava rezando o texto, rezando uma ladainha, rezando aquilo outro, às vezes aquelas conversas, aquelas piadas, aquelas coisas. Mas na hora que eles iam rezar aquilo que ele falava, reza forte, era uma salve rainha, né? Olha, todo mundo se ajoelhava, fazia um silêncio sepulcral. Era uma salve rainha diferente, né? E às vezes eu gosto de cantar porque me lembra muito do meu tempo de criança, né? A teus pés veio, Senhora minha, ouve meus rogos, salve rainha, dai-me auxílio, paz e concórdia, ó Mãe amável de misericórdia. Gente, eram diversos versos. Nossa, isso demorava negócio de uns 10 minutos mais ou menos cantando isso. Mas era uma coisa bonita ver aqueles homens e mulheres com aquele fervor, aquele povo acostumado a arrastar a enxada no suapino, né, daquele sertão baiano, não é? Cantando isso. Aquilo me edificou. E hoje eu tenho uma devoção muito grande para Nossa Senhora. E foi Nossa Senhora que me salvou. Nossa Senhora que me salvou. Nossa Senhora que me livrou de muitos momentos, mas muitos momentos. Se hoje eu sou o que sou, ainda precisando melhorar, é porque ela abriu, pelo Espírito Santo, a minha vida, o meu coração. E que Deus nos abençoe. Obrigado, desculpem-me ter abusado aí de vocês esse tempo, aluguei um pouco mais, olha, já é 21 horas e 1 minuto. Ih, será que vai dar tempo ainda? Alguma pergunta, alguma coisa? Se não, fica para uma próxima oportunidade. Estamos aí. Bom, padre, eu acho que acho que a gente poderia abrir pelo menos para umas duas perguntas, não sei como é que tá as Tá bom. dúvidas do pessoal que está escutando, que está nos acompanhando aí. Bom, pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o padre, esse é o momento, se sinta à vontade aí, é só abrir seu microfone e pode fazer aí a sua pergunta para o padre em relação à formação de hoje. O pessoal está desassuntado. Ou então ficou bem claro, né, padre? A formação foi muito bom, né? Porque foi maçante, foi rápido, foi demorada, Não, cansou e o pessoal. Vamos embora logo, antes desse homem ir embora. padre, eu quero agradecer aí a disponibilidade do senhor, né? A gente sabe que as atividades do senhor aí na comunidade é bem corrida, né? São muitas ovelhas para o senhor cuidar aí, mas eu quero agradecer, né, por aceitar o convite, foi uma graça Eu é mesmo. que agradeço, Diego. Tudo de bom, que Deus esteja sempre conosco e nos recomende e nos recompense. E nós nos colocamos implorando a oração de vocês o tempo todo. Tá bom? Amém. Também quero agradecer também o pessoal aí, os casais que participaram aí da comunidade do senhor. Foi uma bênção também, os casais estavam aí Alguns deles aí. acompanhando junto com a gente. Agradecer também os casais da Família do Céu aqui de Goiânia, né, da Cristo Ressuscitado, da São Paulo Apóstolo também, que são outras paróquias que participam também dessa formação, né. Participa o pessoal da comunidade e pessoal de algumas paróquias outras, né?
Isso é porque o nosso projeto Família do Céu, ele é um projeto criado pela comunidade, e hoje, atualmente, ele está em 3 locais. Ele está numa casa de missão da comunidade, ele está e mais em 2 paróquias. Então, hoje nós somos 3 projetos. Ah, bom. 3 coordenadores diferentes e uma coordenação geral. Graças a Deus. Tudo de bom, então. Tá bom, Di? Padre, nós E queríamos que o senhor todos vocês. desse a bênção aí para nós, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus querido e amado, Deus de misericórdia e de bondade, abençoe esse propósito, esse projeto, Família do Céu, desta comunidade, as paróquias que estão participando dessa mesma espiritualidade. Abençoar essas famílias para que vivam na sobriedade e na paz, educando os seus filhos como cidadãos do reino e não cidadãos do mundo, para falar a linguagem do reino e não a linguagem do mundo, para anunciar o reino de Deus e não o reino do capeta. O reino do capeta já tem muito. Senhor, abençoai-os, guardai-os, defendei-os de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, Diego. Obrigado, povo de Deus aí de Goiânia. Obrigado, meu povo aqui da comunidade Anunciadores do Reino. Deus esteja